Bom, pessoal, vamos lá. Continuamos falando dos efeitos dos recursos na teoria geral do processo. E agora nós vamos entrar em um outro recurso que é o chamado... aliás, em outro recurso não, em um outro efeito. Nós falamos aqui do efeito devolutivo, agora nós vamos entrar no efeito suspensivo dos recursos. O que é que a gente entende por efeito suspensivo? Esse efeito ele é bem simples, mas ele talvez seja o mais importante de todos, né? Porque esse efeito a gente sempre vê falar dele. Vamos olhar então, como a gente fez lá com o efeito devolutivo, vamos olhar para um conceitinho bem simples para a gente ir trabalhando em cima desse conceito. Então diz lá sobre o efeito suspensivo. O efeito suspensivo é o efeito que permite a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até que o recurso seja julgado. É o efeito que permite a suspensão dos efeitos, mas que negócio mais maluco, é isso mesmo, né? Porque a ideia aqui é a seguinte, ó. Pessoal, imagina que você interpõe um recurso, você tem lá uma sentença e você interpõe recurso de apelação. O recurso de apelação que você interpõe contra aquela sentença, você recorreu, só que já existe uma sentença. Aí a questão passa a ser a seguinte, mas enquanto o recurso é julgado, a sentença permanece válida ou não? Imagine, você foi condenado a pagar um certo valor, aí você recorre. Até que o teu recurso seja julgado, você é obrigado a pagar ou não? Vai correr juro, correção monetária, tem possibilidade de penhora ou não? Como é que fica? Então, essa é a questão que tem a ver aqui com o efeito suspensivo. O efeito suspensivo, portanto, é esse efeito de suspender a decisão recorrida até que o recurso seja julgado. Né? Até que o recurso seja julgado, aquela decisão não pode ser cumprida. Então imagine, você já teve lá uma condenação, né? Você já é favorecido, por exemplo, você é autor, então você já é favorecido por uma condenação, a parte contrária foi condenada a pagar determinado valor, só que a parte contrária, uma vez condenada, recorreu. Até que o recurso dela seja julgado, vai haver a suspensão dessa decisão ou essa decisão permanece válida? Essa é a pergunta. E vejam que é uma pergunta bem interessante, porque a gente está falando aqui da possibilidade ou não que a decisão seja cumprida. Quer dizer, bom, ele está recorrendo, mas até que o recurso seja julgado, eu posso já cobrar? Eu posso já pedir o cumprimento? Como é que fica? É isso que a gente vai ver aqui. Essa regra, né, aqui a gente tem regra geral, quando a gente falou do efeito devolutivo, a gente olhou para o dispositivo que rege a apelação, mas aqui nós temos uma regra geral que está prevista lá no artigo 995, que fala da teoria geral dos recursos mesmo. Então diz lá o artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Então veja, se efeito devolutivo, aliás, se efeito suspensivo é o efeito de devolver para o poder... perdão, agora deu um nó, né? Se o efeito suspensivo, perdão, é o efeito de suspender a decisão recorrida, né? Se o efeito suspensivo é o efeito de fazer com que a decisão que foi objeto do recurso seja suspensa até que o recurso seja julgado, o código diz que essa suspensão, quer dizer, a não possibilidade de cumprir essa decisão enquanto tem um recurso contra essa decisão, é exceção, porque veja ali, né, os recursos não impedem a eficácia da decisão, eles só impedem se tiver disposição legal ou decisão judicial que assim determine. Então é aí que nós falamos que existe o efeito suspensivo chamado ex lege, né, que é o efeito devolutivo previsto na lei. Então quer dizer, é uma disposição legal segundo a qual haveria esse impedimento, né? Então quer dizer, a regra é que não tem efeito suspensivo, mas o efeito suspensivo ex lege significa que quando a lei disser que tem efeito suspensivo, aí ele tem. Então a gente tem um efeito suspensivo determinado pela própria lei, né? Essa é a ideia do efeito suspensivo ex lege. Então a regra é que ele não exista, mas se tiver uma lei dizendo que ele existe, aí a gente tem efeito suspensivo ex lege. E existe também a possibilidade de que decisão judicial permita concessão ou conceda efeito suspensivo. Aí nós temos o efeito suspensivo atribuído. Então, o efeito suspensivo pode ser, né, a regra é que ele não exista, mas ele existe em duas situações. Quando há uma disposição legal expressa dizendo que ele existe, né? Então o ex lege é quando a lei expressamente prevê, e o atribuído é quando
uma decisão judicial a prever. Vamos ver um exemplo do primeiro, do efeito suspensivo ex lege. Então, a gente tem esse exemplo no artigo 1012 do Código de Processo Civil, que também trata da apelação. Veja o que diz o Código de Processo Civil. A apelação terá efeito suspensivo. Esse é um exemplo claro, típico, de efeito suspensivo ex lege, porque aqui a gente tem uma disposição legal expressa que está afirmando alguma coisa diferente daquilo que diz o artigo 995 na primeira parte, né? O artigo diz que não impedem a eficácia, quer dizer, o 995 diz que não tem efeito suspensivo, só que ele admite que disposição legal diga o contrário. No caso da apelação, o artigo 1012 faz exatamente isso, ele diz o contrário. Ele diz que a apelação terá efeito suspensivo. Então, o grande exemplo de efeito suspensivo ex lege é o do recurso de apelação. No entanto, é possível também o recurso que os recursos tenham efeito suspensivo atribuído. E essa regra está no parágrafo único do próprio artigo 995, que diz o seguinte: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de grave, de difícil ou impossível reparação, né? Dano grave, difícil ou impossível reparação, e ainda ficar demonstrada a probabilidade do direito aliás, a probabilidade do direito, isso. Então vejam lá, o que a gente tem? A regra então é que não exista efeito suspensivo, né? A regra é que não exista efeito suspensivo. No entanto, o código permite efeito suspensivo nos casos em que houver uma disposição legal que assim o determine. Né? É o efeito suspensivo ex lege, né? Quando a lei prevê que tem, ele tem, é o que acontece na apelação no artigo 1012, que diz que a apelação terá efeito suspensivo. Ainda existe o efeito suspensivo atribuído. Eu achei um laser aqui, que engraçado isso, né? Mas tá. Existe o efeito suspensivo atribuído. O efeito suspensivo atribuído é o que diz que é possível que exista uma suspensão por decisão do relator. Quando a gente fala de recurso, a gente fala, né, em regra, tirando os embargos de declaração, a gente fala de recurso que corre no tribunal. Então, no tribunal existe a figura do relator. E o relator pode atribuir efeito suspensivo, caso não exista ex lege. Então, quer dizer, se tiver ex lege, já tem e acabou. Mas se não tiver ex lege, aí ainda existe a possibilidade de efeito suspensivo atribuído. Quem dá essa decisão é o relator. Aí o relator tem, como vocês conseguem perceber ali, o relator tem algumas balizas. Né? Ele pode conceder esse efeito suspensivo quando houver, em primeiro lugar, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. E em segundo lugar, probabilidade de provimento do recurso. Então, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ainda a probabilidade de provimento do recurso. Qualquer coincidência aqui com o tema da tutela provisória ou qualquer semelhança, né, com o tema da tutela provisória não é mera coincidência, porque o que a gente tem aqui o efeito suspensivo em regra não existe. Né? Para existir, em primeiro lugar, tem que ser ex lege, tem que estar previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, é possível que seja atribuído. Mas para atribuir, o relator vai ter que analisar duas coisas, que são risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ainda probabilidade do provimento do recurso. Lembram quando nós falamos da tutela provisória, em que na tutela provisória a gente tinha como fundamentos lá o perigo de dano, o risco, o resultado útil do processo e a probabilidade do direito, no artigo 300? A regra aqui é basicamente a mesma. Então, até para não precisar lembrar disso, lembra assim, que o efeito suspensivo pode ser atribuído quando? Quando não houver efeito suspensivo ex lege, né? Então ele pode ser concedido pelo relator, tendo como base os fundamentos da tutela provisória, que é exatamente isso que está ali, né? Verossimilhança e urgência. Então você tem que demonstrar para o relator, dizer assim, relator, eu estou recorrendo, você, relator, precisa conceder efeito suspensivo, porque se você não conceder efeito suspensivo, eu posso sofrer um risco de dano grave, de difícil ou até de impossível reparação, e eu ainda consigo demonstrar para você que eu tenho probabilidade no meu direito, que esse direito que eu estou alegando aqui é um direito provável. Né? Aqui não é probabilidade do direito, é de provimento do recurso, que no fundo é mais ou menos a mesma coisa. Tranquilo aqui? Então essa é a ideia do efeito suspensivo. O efeito suspensivo é o efeito de suspender a eficácia da decisão.
suspender a decisão até que o recurso seja julgado. A regra é que, uma vez interposto um recurso, ele não suspenda, né? Sendo possível, porém, que a lei estabeleça essa possibilidade de suspensão, que é essa primeira hipótese aqui do artigo 1012, né? Que acontece no caso da apelação, ou, se a lei não prevê, é possível que o relator preveja, tendo como base essas duas balizas, que são o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, né, perigo de dano, no fundo, e a probabilidade de provimento do recurso, probabilidade do direito também, no fundo. Esse é o efeito suspensivo. É legal da gente entender e estudar o efeito suspensivo junto com o irmão gêmeo dele, que é o efeito ativo. O efeito ativo é muito parecido com o efeito suspensivo, mas ele é diferente. A gente já vai olhar aqui para um casinho em que isso vai ficar bastante claro, né? Até ajuda a entender o efeito suspensivo. Se você não entender o efeito suspensivo, não precisa voltar ao vídeo. Continua aqui que a gente vai continuar falando dele, porque a gente está falando da mesma coisa. É só que existe, né, o efeito suspensivo e o ativo. São basicamente o mesmo efeito, só que de lados opostos. Então vamos falar aqui do efeito ativo agora. Olhando para um conceito do efeito ativo, a gente poderia dizer então que o efeito ativo é o efeito que permite a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Antecipação dos efeitos da tutela recursal. Vejam aqui, existem dois efeitos. Um deles é o efeito suspensivo e o outro é o efeito ativo, né? O efeito suspensivo, primeiro, ele permite a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Suspensão dos efeitos da decisão recorrida significa, quando você se vale do efeito suspensivo, você quer que a decisão recorrida fique suspensa até que o recurso teu seja julgado. Se você foi condenado a pagar uma certa indenização, por exemplo, e você quer o efeito suspensivo na apelação, você quer que essa condenação não aconteça até que o teu recurso seja analisado, porque o recurso pode modificar. E existe aí também o efeito ativo, né, que não antecipa os efeitos, aliás, não suspende os efeitos da decisão recorrida. Ele não suspende os efeitos da decisão recorrida. Ele antecipa a decisão pleiteada no recurso. Então, o efeito ativo é o também chamado, ou a também chamada, antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou antecipação de tutela recursal. Assim como a gente viu, né, no bimestre passado, a tutela provisória, a gente viu lá que a tutela provisória serve para resolver situações de perigo de dano, de risco para o resultado útil do processo, enfim. É possível que exista a antecipação da tutela para antecipar o provimento final. Então, o exemplo que a gente deu foi da cirurgia do plano de saúde, né? Vamos até voltar para esse exemplo para a gente ver como é que esse exemplo funcionaria em termos de efeito suspensivo e de efeito ativo. Vamos lá. Então, imaginem que tem... vamos lá, PowerPoint então. Imaginem que a gente tenha determinado autor, então determinada pessoa, que a gente vai chamar de autor, e essa pessoa entra com ação contra o plano de saúde, entra com ação lá contra o hospital, contra o plano de saúde, não importa. Então tá ali o hospital. A gente tem então o autor litigando contra o réu, que é um hospital ou que é um plano de saúde. Vamos imaginar que é um plano de saúde. Imagine que o réu, como a gente já viu, né, o réu nesse pedido ele resolveu, né, nessa ação, ele precisa fazer aquele mesmo caso que a gente já fez referência outras vezes. O réu, aliás o autor, precisava de uma cirurgia e essa cirurgia tinha que ser feita em caráter de máxima urgência, porque senão ele corria risco à morte, né? Risco à vida, melhor dizendo, risco de morte e risco à vida. Então ele corria risco de falecer se a cirurgia não fosse feita, mas o plano de saúde negou, né? Exemplo clássico. Aí ele entra com uma ação judicial contra o plano de saúde, pede a realização da cirurgia e pede também a antecipação de tutela, né? Pede a tutela antecipada, porque o que ele quer, o que ele diz é o seguinte, fala, olha, você precisa antecipar essa tutela para mim, você precisa, juiz, fazer com que o plano de saúde seja condenado o mais rápido possível a arcar com essa cirurgia, porque se eu esperar o trâmite normal do processo, eu não vou aguentar, eu morro. Eu tenho aqui um laudo dizendo que se eu não fizer essa cirurgia logo, eu vou morrer. Então eu preciso, juiz, que você conceda essa tutela antecipada para mim, para que com isso eu faça a cirurgia e o processo continue enquanto estiver discutindo. Aí essa questão, como a gente sabe, vai para um juiz, né? E vai ser esse juiz que vai dar a decisão.
Tranquilo aqui, pessoal? Então, essa aqui é a ideia, né? Essa aqui é a ideia. Foi lá para o juiz. Então, esse juiz vai ter duas possibilidades. Ele pode conceder ou ele pode não conceder. Então, se o juiz conceder, a cirurgia vai ser feita. Se o juiz não conceder, a cirurgia não vai ser feita. Não? Vamos imaginar o seguinte, então. Primeira hipótese é que o juiz conceda a tutela antecipada. Então o juiz vai lá e concede a tutela antecipada. A segunda hipótese é que o juiz não concede a tutela antecipada. Vamos ver o que acontece em cada um desses casos para a gente ver como é que fica isso na via recursal. Então até agora a gente já está dentro de um exemplo que a gente já trabalhou muitas vezes. Né? O autor que entra com a ação contra o plano de saúde pede antecipação de tutela e nessa antecipação de tutela ele quer que o plano de saúde seja condenado a arcar de modo imediato com os custos de cirurgia que ele vai ter. Tá? O juiz de primeiro grau vai ter duas opções, conceder a tutela ou não conceder a tutela. Então até aqui é o que meio que a gente já viu até quando falou lá da tutela antecipada. Agora vamos avançar nesse exemplo. Imagina que o juiz conceda. Então se o juiz conceder, o juiz vai dizer assim, bom, analisando tudo que foi colocado, eu concedo sim a tutela antecipada e eu obrigo o plano de saúde, que é o réu, a arcar com a cirurgia. Nesse caso, o juiz concedeu. Cabe recurso da parte de quem? O juiz concedeu o que o autor queria. Quem que tem interesse recursal aqui? O réu. Né? Então, se houver concessão, a gente vai ter um recurso do réu. Vai ser o réu que vai recorrer e nesse recurso o réu vai pedir para que essa tutela antecipada que foi dada em primeiro grau seja revogada pelo tribunal. Um recurso do réu caso o juiz conceda. E se o juiz não conceder, como é que fica? Bom, aí vai caber um recurso da parte contrária, um recurso do autor. E por que um recurso do autor? Porque ele pediu tutela antecipada, o juiz não deu. Se o juiz não deu, é ele que vai ter que recorrer para ver se o tribunal dá. Lembrem que o recurso serve para alterar uma decisão que foi dada por um juiz de primeiro grau, ou não do primeiro grau só, mas serve para devolver ao judiciário a possibilidade de reanálise. Então, a partir do momento em que o autor não tem a tutela concedida, a partir do momento em que o juiz de primeiro grau não concede a tutela para o autor, vai caber um recurso do próprio autor visando reformar essa decisão. Né? Tranquilo? Essa aqui é a questão. Então, imagine nesse primeiro caso, recurso do réu, primeiro. Se tem recurso do réu, o réu vai lá e recorre e diz assim, tribunal, o autor entrou com uma ação, pediu tutela antecipada, o juiz de primeiro grau não deu, né? Aliás, nesse caso, né, o juiz de primeiro grau deu, então o juiz de primeiro grau concedeu a tutela e eu estou aqui recorrendo. Mas aí vejam o problema, nesse caso, que o plano de saúde tem. Porque assim como o processo demora para ser julgado, o recurso também demora para ser julgado. Então, se nós temos um recurso que também demora para ser julgado, o réu também passa a ter um problema ali. Qual é o problema do réu? O réu é que ele existe uma sentença, ele entrou com uma ação contra, ele entrou com recurso, o autor, perdão. O problema do réu é o seguinte, né? O autor conseguiu uma tutela antecipada, o réu entrou com recurso para tentar derrubar essa tutela antecipada, derrubar essa liminar. Só que veja, nesse caso aqui, agravo de instrumento, o agravo de instrumento não tem efeito suspensivo ex lege, então ele tem que ser atribuído. Então veja aqui, nesse caso, o réu vai ter interesse em recorrer, pedindo para que essa concessão seja revogada, pedindo para que o tribunal reanalise e revogue. Só que nesse caso, o réu precisa de efeito suspensivo. E por que o réu precisa de efeito suspensivo? Porque ele precisa que a decisão que concedeu a tutela seja suspensa. Porque se ela não for, ele, réu, vai ser condenado a fazer a cirurgia e depois que for condenado a fazer a cirurgia vai ficar difícil, né, desfazer, não vai ter como desfazer. Então, o perigo dele é que é o seguinte, ele diz, olha, eu tenho, lembram, né, dos requisitos para o efeito suspensivo, eu tenho probabilidade do meu direito, porque eu estou alegando aqui que, por exemplo, eu sou um plano de saúde e esse sujeito tinha uma apólice de seguro de saúde que não previa esse tipo de cirurgia, sei lá, quer dizer, então ele demonstra que a probabilidade de provimento do recurso dele existe, e aí ele também diz, só que veja, tem que alegar probabilidade, né, e tem que alegar ainda, né, verossimilhança. Verossimilhança, né, está provado, né? Então, probabilidade, verossimilhança, e o outro requisito, o outro, né? Então, primeiro probabilidade, o outro é o perigo.
Qual é o perigo que ele tem? Ele vai dizer assim, olha, tribunal, se você não conceder agora esse efeito suspensivo para mim, ferrou, porque eu vou ter que fazer essa cirurgia, já que a decisão do juiz de primeiro grau vai estar correndo. Se depois, tribunal, chegar o momento em que você julgar esse recurso e você disser que eu não tinha que fazer a cirurgia, já era, porque eu já fiz. Então o problema do tribunal passa a ser esse, é por isso que o tribunal pode fazer o pedido de efeito, aliás, o plano de saúde pode fazer o pedido de efeito suspensivo. Tranquilo aqui? Ele pede para suspender. Suspender o quê? Vamos lá, PowerPoint. Ele pede para suspender. Para suspender o quê? O réu pede efeito suspensivo porque ele quer que suspenda a decisão do juiz que concedeu a tutela. Ele diz, eu preciso que essa decisão que concedeu a tutela fique suspensa até que o tribunal julgue. Porque se essa decisão não for suspensa, eu vou me obrigar a fazer essa cirurgia e depois, na hora que o tribunal julgar, não vai ter muito o que fazer. Tranquilo? Esse é um exemplo de efeito suspensivo. Agora vamos ver o que aconteceria se a gente estivesse falando de um recurso do autor. Então, se estivesse falando de um recurso do autor, a situação seria diferente. Porque aí a situação do autor seria outra. Vamos ver lá. Qual seria a situação do autor? O autor entrou com a ação, pediu tutela antecipada, o juiz de primeiro grau não concedeu. Aí o autor recorreu. A pergunta é, adianta o autor pedir efeito suspensivo? Não. O efeito suspensivo não resolve o problema do autor. Porque veja, o juiz não concedeu a tutela. Ele fala, eu quero que suspenda. Se o tribunal suspender a decisão que não concedeu a tutela, isso não vai dar para ele o direito à cirurgia, entende? Porque essa suspensão aqui, ela só vai servir no caso do réu. Porque o réu quer que suspenda a decisão que concedeu. Aí beleza. Mas no caso do autor, a decisão não, pensando no exemplo em que não houvesse a concessão, se não houver a concessão, não adianta o autor pedir efeito suspensivo. Porque se ele suspender essa decisão aqui, que não concedeu, isso não vai dar para ele, autor, nenhum benefício. Porque pensa assim, no caso do réu é outra história. Então no caso do réu, se suspender a decisão que deu a tutela, o que é que fica no lugar dela? Nada, porque o réu não quer fazer. Então ele pediu efeito suspensivo, a decisão que concedeu a tutela está lá aplicável, ele suspende. Uma vez que suspende, não fica nada no lugar dela. E não ter nada, para o réu é bom, porque não ter nada significa que não tem obrigação do réu fazer a cirurgia. Agora, se for no caso do autor, a situação complica um pouco. Porque se for no caso do autor, está lá, a decisão não deu. O autor fala, quer efeito suspensivo. O que acontece? Suspende a decisão. Significa que o plano de saúde vai ser obrigado a fazer a cirurgia? Não. E por que não? Porque se tirar uma decisão que não concedeu, no lugar dela, não vai ficar muita coisa também. Então, no caso do recurso do autor, não adianta pedir efeito suspensivo. Então é para isso que existe o que a gente está vendo agora, que é o chamado efeito ativo. O efeito ativo é uma hipótese de antecipação da tutela recursal. Então, no efeito ativo, não é só suspender a decisão. Não. Se o autor tiver uma não concessão, então no caso do autor, se para o autor não for concedida a antecipação de tutela que ele pediu, se essa antecipação de tutela foi lá para o juiz e o juiz não concedeu, não adianta pedir efeito suspensivo. O autor tem que pedir efeito ativo. Efeito ativo é antecipação da tutela recursal. No efeito ativo, o que a gente tem é o tribunal analisando uma hipótese de antecipação de tutela. Então, assim como o juiz de primeiro grau analisou a antecipação de tutela e disse que não, quando se pede efeito ativo, se pede essa mesma coisa, que é uma tutela antecipada no âmbito do segundo grau. Então, a ideia aqui do efeito ativo é essa mesmo, é a concessão de uma tutela antecipada pelo tribunal. Vejam, é bem diferente efeito ativo de efeito suspensivo. Porque no efeito suspensivo, você quer suspender a decisão. No efeito ativo, você não quer suspender a decisão. No efeito ativo, o que você quer é que o tribunal conceda uma antecipação da tutela recursal. O que você quer é que o tribunal antecipe o provimento final. É uma hipótese clara de antecipação de tutela, igual àquela que nós estudamos no bimestre passado. A única diferença é que ela é dada pelo tribunal. Então vamos lá voltar agora para aquela tela que a gente falou da diferença do efeito suspensivo e do efeito ativo, que isso fica mais claro. Então lembra bem disso aqui, Efeito ativo, efeito suspensivo pelo réu, pelo autor, tal,
né? Lá naquele slide, o que a gente disse? Ó, lá naquele slide a gente tinha dito assim, que o efeito suspensivo suspende os efeitos da decisão recorrida. Então, no efeito suspensivo, o que a gente tem é uma suspensão de efeito da decisão recorrida. É a decisão recorrida que é suspensa. No caso do efeito ativo, a gente tem não uma suspensão, mas uma antecipação da matéria que é pleiteada no recurso. Ou seja, você pediu antecipação de tutela para o juiz de primeiro grau. O juiz de primeiro grau não deu. Você vai para o tribunal. Ó, você vai para o tribunal. Aí o tribunal vai analisar de novo. Na verdade, o efeito ativo é uma hipótese de tutela antecipada dada pelo tribunal. Né? Veja uma diferença. Então, um deles suspende os efeitos da decisão, né? Suspende os efeitos da decisão, e o outro antecipa a decisão final. Então veja, aqui suspende a decisão recorrida, você suspende a decisão a respeito da qual você está recorrendo. No caso da antecipação, você antecipa a decisão do recurso. Então o relator diz assim, olha, de fato, o que eu vejo, o relator, aqui é o seguinte, que existe probabilidade do direito, que existe perigo de dano, no entanto, vai demorar um pouco até que eu consiga levar para o colegiado essa questão. Então, se vai demorar um pouco até que eu consiga levar para o colegiado essa questão, eu vou, o relator, conceder o efeito suspensivo, né? Ou melhor, conceder o efeito ativo, conceder antecipação de tutela, né? E aí você tem uma tutela antecipada concedida pelo segundo grau. Então, veja que o efeito ativo é uma hipótese de tutela antecipada concedida pelo primeiro grau. Então, voltando lá para o nosso exemplo. Ó. No caso, se a gente tem, então, uma concessão, né, que implica um recurso do réu, o réu pleiteia a suspensão do quê? A suspensão dessa decisão que concedeu. Se a gente tem uma não concessão que desafia o recurso do autor, o autor não pede a suspensão, ele pede uma nova antecipação de tutela, dessa vez no âmbito do tribunal. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o recurso, esse aqui é o segundo efeito, né? O efeito suspensivo. Não? Veja que, como eu disse lá no começo, esses dois primeiros efeitos que nós trabalhamos, eles são os principais, porque esses dois primeiros efeitos têm uma característica de serem os mais comuns, os que a gente vê mais falar. Então, no dia a dia é muito comum a gente ver referências a efeito suspensivo, a efeito devolutivo. E é comum porque são os dois efeitos mais usados e não é raro que a gente veja acórdãos, né, falando em duplo efeito. Então, quando os acórdãos falam em duplo efeito, quando você vê uma decisão de tribunal fazendo referência a duplo efeito, essa decisão está falando de efeito suspensivo mais efeito devolutivo. Quer dizer, está falando que houve o efeito devolutivo mais o efeito suspensivo. Receber um recurso no duplo efeito significa que, além do efeito devolutivo, houve também o efeito suspensivo. Porque notem, efeito devolutivo todo recurso tem. O que muda é a extensão e a profundidade, né? Que a gente viu lá no vídeo passado. Mas se todo recurso tem efeito devolutivo, o que muda é só a extensão desse efeito devolutivo, a profundidade desse efeito devolutivo. Mas se todo recurso tem efeito devolutivo, os tribunais usam a expressão duplo efeito para fazer referência a um recurso em que, além do efeito devolutivo, tenha havido também efeito suspensivo. Então, quando você vê uma decisão dada por um tribunal dizendo receba o recurso da parte no duplo efeito, ela está dizendo que, essa decisão, que recebeu o recurso da parte não só no efeito devolutivo, que é o comum que todas têm, mas que recebeu esse recurso também com base no efeito, suspensivo, quer dizer, que ela também suspendeu. Se for, né, naquele nosso caso ali do autor, aí a gente tem um efeito ativo, que é uma hipótese de antecipação da tutela recursal. Beleza, pessoal? Assim a gente acaba o duplo efeito, efeito suspensivo e efeito devolutivo, e no próximo vídeo nós falamos dos outros efeitos, né? A partir do próximo vídeo, mas de repente no próximo vídeo já falamos de todos, porque os outros são todos bem mais tranquilos. Beleza, pessoal? Então, lembrem bem, duplo efeito, efeito devolutivo, efeito substitutivo, efeito devolutivo, efeito suspensivo, e agora a gente volta depois falando dos outros efeitos que também valem para os recursos. Até mais!